Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito administrativo. As aulas abordam noções de licitações públicas, contratos administrativos, contratação direta, práticas anticorruptivas em licitações e contratos e muito mais. As aulas são com o professor Felipe Dalenogari. Olá, você que nos acompanha no programa Saber Direito da TV Justiça. Ao longo desta semana, nós acompanhamos direito administrativo, estudando práticas de compliance em licitações e contratos. Chegamos, enfim, na nossa última aula. Eu sou o professor Felipe Dalenogari, mestre e doutor em Direito, e nesta aula trabalharemos as questões procedimentais e processuais envolvendo as diferentes espécies de responsabilização por atos corruptivos. Nós veremos a responsabilidade disciplinar contratual, a responsabilidade administrativa anticorrupção, a responsabilidade civil anticorrupção, a responsabilidade por ato de improbidade administrativa e a responsabilidade por ato anticoncorrencial. Fique conosco que nós iniciaremos o nosso estudo abordando a responsabilidade disciplinar contratual. Por que eu digo a responsabilidade disciplinar contratual? A Lei 8666 de 93 e a Lei 10.520 de 2002 trazem sanções de natureza administrativa decorrentes do poder-dever disciplinar da administração pública àquelas empresas que vierem a praticar atos corruptivos. Veja comigo, não apenas atos corruptivos, mas também atos que venham a afrontar as cláusulas estabelecidas no contrato. A Lei 8666 de 1993, ela traz a possibilidade de aplicação de advertência, multa contratual, suspensão temporária de licitar e contratar com a administração que está realizando a licitação por um prazo de até 2 anos e a possibilidade de aplicação da declaração de inidoneidade para contratar com o poder público. Lembrando que esta sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva de ministro de Estado, secretário estadual ou municipal. Essas sanções, como dito, decorrem do poder disciplinar e não do poder de polícia. Elas decorrem daquele vínculo contratual existente entre a administração pública e o particular. Estas sanções, elas poderão ser aplicadas também conjuntamente com as outras hipóteses. E no âmbito federal, essas sanções, elas serão aplicadas, ou melhor, apuradas pelo mesmo processo administrativo que aplicar, ou melhor, que apurar as infrações contra a lei anticorrupção. Vamos dar uma olhadinha o que diz o regulamento da lei anticorrupção quando nós falamos em licitação. Olha só. A Controladoria Geral da União poderá conduzir e julgar os processos administrativos que apurem infrações administrativas previstas na Lei 8666 de 93, em outras normas de licitações e contratos, cujos fatos tenham sido noticiados por meio de acordo de leniência. Então, fazendo um acordo de leniência, uma empresa vem a delatar outra empresa. A CGU poderá apurar essas sanções de modo concorrente com o órgão onde se verificou a prática da infração. Observe comigo também que o decreto que regulamenta a lei anticorrupção, ele vai trazer no artigo 43 a possibilidade
de um cadastro envolvendo a aplicação dessas sanções. Vai dizer o seguinte: o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas conterá informações referentes às sanções administrativas impostas às pessoas físicas ou jurídicas que impliquem restrição ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública de qualquer esfera administrativa, entre as quais a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, conforme previsto no artigo 7º da Lei 10.520, e o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, conforme disposto no artigo 47 da Lei 12.462 de 2011, além da suspensão temporária de participação em licitação previsto no inciso 4 do artigo 33 da Lei 12.527, bem como a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, conforme o disposto no artigo 33, inciso 5 da Lei 12.527 também. Pessoal, olha só, essas sanções, elas têm natureza administrativa. Portanto, elas não se confundem com as sanções decorrentes da lei anticorrupção. São apuradas conjuntamente, poderão ser apuradas conjuntamente. Agora, elas serão aplicadas de modo independente. O que é importante reforçar para vocês é que nenhuma destas sanções decorrentes da Lei de Licitações e Contratos será aplicada sem o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Elas poderão ser apuradas em um único processo se forem descobertas conjuntamente. Agora, elas também poderão ser apuradas de modo distinto. Um processo vai apurar a responsabilidade por atos anticorrupção e outro processo vai apurar a responsabilidade por atos contra a Lei de Licitações e Contratos. Esta empresa, ela deve ter o direito de se manifestar por escrito na aplicação dessas sanções. A administração pública deve obrigatoriamente fazer a sua notificação para que ela apresente razões de defesa. Apreciadas as razões de defesa, a administração pública deverá emitir decisão fundamentada, contendo uma descrição analítica da prática infracional cometida, deve fazer a fundamentação nas razões de fato e de direito e, por fim, uma parte conclusiva aplicando a sanção ou encaminhando a autoridade que detém competência exclusiva para aplicar. Como eu disse anteriormente, se se tratar de uma declaração de inidoneidade, esta só pode ser aplicada pelo competente ministro de Estado ou secretário estadual e municipal. Fique atento, porque o acordo de leniência celebrado no âmbito da lei anticorrupção também alcança as sanções previstas na Lei 8.666. É possível que se celebre um acordo de leniência no âmbito da lei anticorrupção para isentar ou atenuar essas sanções previstas na Lei de Licitações e Contratos. São primas, elas caminham juntas, não se confundem, mas uma pode ter influência sobre a outra. Lembrando que sempre que, conjuntamente com essas apurações na esfera administrativa, disciplinar, na esfera administrativa anticorruptiva,
na esfera civil anticorruptiva, houver a apuração penal e existir a absolvição por prova da negativa da autoria ou da inexistência do fato, necessariamente fará coisa julgada sobre todas essas espécies. Ou seja, se houver absolvição por um desses dois motivos na esfera penal, automaticamente, pelo mesmo fato, elas serão absolvidas nessas outras esferas. Eu quero falar com você um pouquinho sobre essa extensão do acordo de leniência alcançar as sanções puníveis na esfera administrativo-disciplinar. Para tanto, me permito fazer a leitura do dispositivo da Lei Anticorrupção que prevê essa possibilidade. Artigo 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei 8666 de 93, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seu artigo 86 a 88. Veja que há uma previsão lá na Lei número 12846, em seu artigo 17, para isentar ou atenuar sanções previstas na Lei 8666. Dando continuidade, além dessa responsabilidade administrativa no âmbito disciplinar, que decorre do poder disciplinar da administração, nós teremos, como eu disse anteriormente, a possibilidade de responsabilização nas esferas civil e administrativa previstas na Lei Anticorrupção. E esta apuração administrativa ocorrerá pelo chamado PAR, Processo Administrativo de Responsabilização. Esse processo administrativo de responsabilização, ele vai ser instaurado no âmbito da autoridade que tomar conhecimento da prática de um ato lesivo contra a administração pública. Lembrando que no âmbito da União, a CGU, a Controladoria Geral da União, é concorrente também para instaurar este processo. Agora, se a prática corruptiva se der contra a administração pública estrangeira, veja, uma empresa brasileira corrompeu a administração pública estrangeira, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, no Estado estrangeiro. A competência para a instauração desse processo administrativo é da CGU. Vamos dar uma olhadinha o que prevê a Lei Anticorrupção referente a este processo administrativo de instauração. Quem pode instaurar, como ele é instaurado, como se dá os procedimentos. O artigo 8º e seguintes da Lei Anticorrupção trará o procedimento referente à apuração na esfera administrativa. O artigo 8º diz: a instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. Ponto importante aqui é que cópia da instauração deste processo administrativo deve ser encaminhado ao Ministério Público para que analise eventual possibilidade de cometimento de infração penal também. Observe que o parágrafo 1º vai trazer a vedação de subdelegação. Por quê? É possível que seja delegada a instauração deste procedimento para outras autoridades. Imagine, a autoridade máxima federal é o presidente da República. Se ele for instaurar cada um destes processos, a administração federal vai parar. Então é possível a delegação, porém é vedada a subdelegação. Olha só, a competência para instauração e julgamento do processo administrativo de apuração poderá ser delegada, vedada a subdelegação.
No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização das pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados. Se a Controladoria Geral da União entender pertinente chamar para si a apuração de determinado processo, ela poderá. Significa dizer que o processo pode ser iniciado em uma instância inferior, iniciado lá em um órgão da administração pública federal, em algum lugar do país, e a CGU chamar, avocar para ela esta responsabilidade. O artigo 9º traz a competência da CGU e isso cai em prova de concurso público, isso cai em exame da ordem, em todos os níveis. Já vi muitas questões cobrando exatamente esta competência da CGU para apuração das infrações contra as pessoas jurídicas da administração pública estrangeira, previsto no artigo 9º da Lei Anticorrupção. Veja comigo. Competem à Controladoria Geral da União, CGU, a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos praticados contra a administração pública estrangeira. Então, contra a administração pública estrangeira, quem realiza o processo e julga o processo é a CGU. Este processo administrativo, ele deve ser conduzido por uma comissão. Esta comissão tem que ser integrada por 2 ou mais membros, nunca menos de 3. Está prevista no artigo 10. Este ente público que instaurar o processo administrativo, por meio de seu órgão de representação judicial, deverá prestar o suporte jurídico necessário a esta comissão. Esta comissão, ela terá o prazo de até 180 dias, ou seja, 6 meses, para a conclusão dos trabalhos referentes ao processo administrativo. Deve fazer a análise de todas as provas apresentadas, a análise da defesa apresentada e, ao final, emitir um relatório conclusivo quanto à prática ou não de atos corruptivos previstos na Lei Anticorrupção. Guarde comigo o seguinte: este prazo de 180 dias poderá ser prorrogado por decisão da autoridade instauradora se houver comprovação da necessidade de continuidade das diligências. A comissão poderá vir a prorrogar o prazo uma única vez, mediante ato fundamentado. A lei prevê também que no processo administrativo será concedida à pessoa jurídica o prazo de 30 dias para sua defesa, contados a partir da intimação. Instaura-se o processo, inicia-se a instrução deste processo por parte da comissão. Terminada a instrução do processo, com tudo aquilo que foi levantado de provas contra a pessoa jurídica, ela será notificada para ter análise completa de tudo que foi produzido e um prazo de 30 dias para a apresentação de sua defesa. Como dito, concluído o processo, esta comissão vai elaborar relatório. Este relatório, acompanhado de todo o processo, seguirá para a autoridade que instaurou o processo para o competente julgamento. Na ocasião do julgamento, será possível a aplicação de algumas sanções na esfera administrativa e estas sanções poderão ser aplicadas de modo cumulado ou de modo independente, a depender de vários fatores que nós temos que passar para vocês. Observe, as sanções que podem ser aplicadas consistirão basicamente em 2 na esfera administrativa. A primeira é multa no valor de 0,1 a 20% do faturamento bruto do último exercício
anterior à instauração do processo administrativo, excluindo-se deste faturamento os tributos. E esta multa nunca poderá ser inferior à vantagem auferida pelo ato de corrupção quando for possível a sua apuração. Então, resumindo para você, multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto do exercício anterior à instauração do processo. Se o processo foi instaurado em 2020, a multa terá como base o faturamento bruto da empresa do ano de 2019. Agora veja, se o ato lesivo ocasionou um prejuízo aos cofres públicos de 50 milhões e o faturamento bruto da empresa foi de 20 milhões, obviamente que essa multa não ficará nesse patamar de 0,1% a 20%, porque este patamar será menor do que o prejuízo causado aos cofres públicos. Desse modo, será aplicado sempre o valor causado de prejuízo. Também é possível aplicar a chamada publicação extraordinária da decisão condenatória. A empresa será condenada a publicar por sua conta, em um meio de circulação nacional, o conteúdo da sentença administrativa, da sua condenação. Observe o seguinte: a lei traz como regra geral a responsabilidade das pessoas jurídicas. Agora, nós poderemos ter também a aplicação de sanções aos dirigentes da empresa. Olha só, é a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 14, que vai dizer o seguinte: a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na lei anticorrupção ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. Portanto, havendo a chamada desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o uso fraudulento da empresa, é possível buscar no patrimônio pessoal dos sócios o montante necessário para cobrir aquele valor da multa. Imagine você, a empresa causou um prejuízo de 1 bilhão, vai verificar o patrimônio bruto dela, ela possui 100 mil. Todavia, os sócios, os seus administradores com poder de decisão, possuem um patrimônio pessoal bilionário. É possível que se busque no patrimônio pessoal deles, sim, essa responsabilidade pelos danos causados. Acordo de leniência. Nós falamos na aula anterior na possibilidade de realização de acordo de leniência. O enfoque da aula anterior era justamente para mostrar a possibilidade que a empresa tem de celebrar um acordo de leniência tendo o chamado programa de integridade. Nesta nossa aula, nós veremos as condições e os benefícios diretos para a celebração do acordo de leniência. O acordo de leniência está previsto no artigo 16 da Lei Anticorrupção. Veja comigo o que diz o artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pelas práticas de atos de corrupção que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração deve obrigatoriamente resultar, primeiro, a identificação dos demais envolvidos na infração quando couber.
é a delação. Ela tem que abrir o bico, ela tem que dizer quem são os outros envolvidos. Tem que resultar nisso. Obviamente que quando for ela sozinha, né, não havendo ninguém a delatar, não há essa necessidade. Havendo, tem que resultar. E, não é uma opção, e também a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. Veja, delata quem estava junto e entrega documentos que ajudem a comprovar a prova do ilícito. Agora, esses são os resultados, mas para esse acordo ser realizado é necessário alguns requisitos que também devem ser preenchidos pela empresa. Primeiro, a pessoa jurídica deve ser a primeira a se manifestar sobre o seu interesse para a apuração do ato ilícito. Observe, ela tem que ser a primeira no sentido de não ser forçada pela administração. Ela tem que dizer, olha, a empresa está disponível a colaborar com todas as investigações. É por isso que ela vai para a notinha lá do noticiário, que eu gosto muito de dar como exemplo para você. Então, primeira, ser a primeira a se manifestar, não ser coagida a prestar este acordo. Segundo, esta pessoa jurídica tem que cessar completamente o seu envolvimento na infração investigada, a partir da data de propositura do acordo. De nada adiantaria ela celebrar um contrato de leniência se ela continuasse com as práticas corruptivas. Então, ela deve ser a primeira a se manifestar, deve cessar imediatamente as práticas corruptivas e ela tem que admitir a sua participação no ilícito, cooperando e comparecendo por sua conta a todos os atos necessários para a apuração, até o seu encerramento. A celebração deste acordo de leniência, obtendo aqueles 2 resultados anteriores e preenchendo esses 3 requisitos, poderá ocasionar a isenção da publicação extraordinária da sentença e a redução da multa. Veja comigo, esta multa poderá ser reduzida em até 2/3. Lembra que a multa a ser aplicada era de 0,1 a 20% do patrimônio bruto do exercício anterior? Pois então, celebrando este acordo de leniência, poderá ocorrer a redução de até 2/3 dessa multa. Veja que este acordo de leniência, ele é um instrumento fundamental para a redução dessas sanções da esfera administrativa. Esse acordo de leniência, ele também vai alcançar uma sanção resultante da responsabilização civil, que ocorrerá judicialmente. Logo, logo eu falarei para vocês quando nós formos abordar aí na proibição de celebrar contrato ou de receber valores do poder público. Veja que, como dito, é possível a responsabilização civil também dessas pessoas jurídicas pela prática dos atos ilícitos. Essa responsabilização civil, ela independe da responsabilização administrativa. A aplicação da multa e da publicação extraordinária da sentença não isentam essa responsabilização. Isso está previsto de modo expresso no artigo 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Como é promovida esta responsabilização? A ação que segue uma espécie da ação civil pública, ela deve ser proposta pela advocacia ou pela procuradoria de cada ente federativo. O Ministério Público terá também competência e, neste caso aqui, a legitimidade do Ministério Público, ela é concorrente. Olha só, em razão da prática dos atos corruptivos, a União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios, por meio das respectivas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial ou equivalentes, e o Ministério Público poderão ajuizar ações com vistas à aplicação das sanções que serão aplicadas cumulativamente ou isoladamente pelo juiz. Veja, obviamente que não existirá duas ações. Ou a advocacia pública vai ajuizar ou o Ministério Público, um ou outro, não os dois ao mesmo tempo, senão nós teríamos aqui uma litispendência, tá? Veja quais são as sanções que poderão ser aplicadas como decorrência desta ação que objetiva impor sanções por ato de corrupção. Elas estão previstas no artigo 19 da Lei Anticorrupção. Primeira, o perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de um terceiro de boa-fé. Então, esta empresa vai perder os bens, direitos e valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente da prática de um ato corruptivo. O que significa ressalvar o direito do lesado ou de um terceiro de boa-fé? Veja comigo, por exemplo, a situação de uma empresa fornecedora desta empresa que cometeu o ato corruptivo. E esta empresa que cometeu o ato corruptivo pagou este fornecedor com o dinheiro objeto do ato de corrupção. Este terceiro que forneceu um bem ou prestou um serviço, ele é um terceiro de boa-fé. Não tendo conhecimento daquele conluio, daquela prática corruptiva, ele não pode ser prejudicado. 2. Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. Esta empresa poderá ter a suspensão ou ser interditada parcialmente das atividades, não totalmente. Dissolução compulsória da pessoa jurídica. Agora sim, poderá ser aplicada para ela a pena de dissolução compulsória, ou seja, o encerramento total e permanente de suas atividades. Também pode ser aplicada a ela a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo de 1 a 5 anos. O juiz, atendendo aos critérios de proporcionalidade, fixará qual é o prazo em que ela poderá ficar impedida de receber esses incentivos. Lembrando que o acordo de leniência poderá atingir essa sanção. Ela poderá vir a ser isenta desta sanção de proibição de receber incentivos, subsídios do poder público. Essa dissolução compulsória, ela tem um peso muito grande, porque ela traz um impacto social. Este impacto social é um dos motivos, inclusive, que levam à celebração do acordo de leniência. Veja, muitas vezes se trata de uma empresa que possui e gera inúmeros postos de trabalho. A partir de uma sentença, o juiz poderá determinar a dissolução desta empresa. E, da noite para o dia, milhares de trabalhadores ficarem sem o seu emprego. Em virtude disso, esta dissolução compulsória, ela deve ocorrer apenas nas hipóteses que a lei vai trazer. Olha só, ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos, ou ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Apenas nessas duas hipóteses, não restando comprovada nenhuma dessas duas, não poderá a autoridade judicial aplicar a sanção de dissolução compulsória. Além
dessa responsabilização civil no âmbito da lei anticorrupção, nós teremos a ação de improbidade administrativa. Na aula número 4, nós vimos os atos de improbidade administrativas, vimos o prazo prescricional para a propositura da ação, mas nós não vimos os aspectos processuais de como será apurada esta infração que vem a configurar improbidade. Assim como a ação que objetiva impor sanções da lei anticorrupção, a ação de improbidade administrativa é uma ação de natureza civil pública, ou seja, ela correrá na vara que tiver competência para as causas de fazenda pública ou as causas cíveis em geral. Ela não será de competência criminal, porque ela não é uma ação de natureza criminal. Muitas vezes você verá nos meios de comunicação dizendo a empresa tal ou o agente tal cometeu crime de improbidade administrativa. Não existe crime de improbidade administrativa, existe ato de improbidade a ser apurada por intermédio da ação de improbidade administrativa. Essa ação seguirá o rito previsto no artigo 17 e seus parágrafos da Lei 8429. Essa ação de improbidade, ela poderá ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, muito semelhante ao que ocorre com a ação civil pública para imposição de sanções da lei anticorrupção. Esta ação de improbidade administrativa, assim como a ação de imposição de sanções da lei anticorrupção, elas serão propostas no juiz de primeiro grau, independente de quem for a autoridade pública envolvida. Compete à Justiça de primeiro grau processar e julgar a ação de improbidade administrativa e a ação de imposição de sanções decorrentes da lei anticorrupção. Ponto importante é que, inicialmente, não havia a possibilidade da leniência no âmbito da improbidade administrativa. Quero mostrar para vocês a alteração legislativa que foi promovida no ano de 2019, que passou a permitir a celebração do chamado Acordo de Não Persecução Cível. Dizia a lei de improbidade administrativa, até o ano de 2019, que era vedada a transação, o acordo ou a conciliação na ação de improbidade. A lei número 13964 de 2019 revogou esse dispositivo e inseriu um novo texto, dizendo que as ações de improbidade admitem a celebração de acordo de não persecução cível nos termos desta lei. Então, será possível a celebração deste acordo de não persecução cível. Lá no âmbito penal se chama acordo de não persecução penal. A partir deste momento da propositura da ação, nós teremos alguns procedimentos que somente a ação de improbidade administrativa vai trazer. Estes procedimentos, eles estão previstos a partir do parágrafo 7º do artigo 17. Vai dizer que, estando a petição inicial apresentada pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada em devida forma, o juiz notificará o demandado para apresentar defesa preliminar. Significa dizer que ele ainda não é réu, ele é demandado. Antes de receber a inicial, vai notificar para apresentar uma defesa preliminar no prazo de 15 dias. Recebida esta defesa preliminar, o juiz vai analisá-la e, convencido de que não há ato de improbidade ou que houve a inadequação da via escolhida pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, ele poderá
arquivar e não receber a petição inicial. Agora, se ele se convencer de que há ato de improbidade administrativa, ele fará o recebimento da petição inicial. E desse recebimento da petição inicial, o réu será citado para apresentar contestação. Esse ato de citação já servirá como marco, é admitido pela jurisprudência, servirá como marco para deflagrar o prazo também de 15 dias para recurso contra a decisão que admitiu a petição inicial. Como assim, professor Felipe? Exatamente. Essa é a única ação civil que eu tenho conhecimento que prevê a possibilidade de você interpor agravo de instrumento contra a decisão que recebeu a petição inicial. Veja que as ações de natureza civil, elas prevêem a possibilidade de agravo de instrumento contra o indeferimento parcial da petição inicial. Aqui nós teremos a possibilidade do réu, ao mesmo tempo, contestar aquela petição inicial e agravar da petição inicial ao tribunal respectivo. É a única hipótese que eu tenho conhecimento. Chegada esta contestação na mão do juiz, o juiz fará análise e dará seguimento ao processo, que seguirá o rito do procedimento comum do CPC. A partir disso, poderá ser impostas aquelas sanções decorrentes da lei de improbidade que nós já vimos na aula número 4. É importante diferenciar para vocês aqui que nós vamos ter duas ações que não podem ser confundidas. Veja comigo. A ação de improbidade administrativa, ela objetiva impor sanções previstas na Lei 8429 e ela possui um prazo prescricional de 5 anos. E aí este prazo será contado a depender dos agentes envolvidos. Agora, a ação de ressarcimento, que é outra ação, não é ação de improbidade, esta é imprescritível quando o seu objeto for a busca de ressarcimento ao erário por ato lesivo, ato de improbidade lesivo aos cofres públicos decorrente de conduta dolosa. Conduta culposa, prazo prescricional 5 anos. Conduta dolosa, imprescritível. Essa discussão perdurou durante muitos anos, até o STF fixar tese de repercussão geral, estabelecendo que elas são imprescritíveis em decorrência do que prevê o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Indo para a parte final do nosso conteúdo, nós temos que trazer a hipótese de responsabilização no âmbito do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Lembra que nós revisamos que a prática de ato corruptivo pode ocasionar também a prática de ato lesivo à concorrência quando houver o conluio de 2 ou mais empresas, como em um cartel envolvendo licitações. Este processo administrativo, ele vai se desenvolver no âmbito do CAD, ofertado pela Superintendência Geral, que vai atuar como uma espécie, entre aspas, de Ministério Público e será julgado pelo chamado Tribunal Administrativo. Eu quero mostrar para vocês onde está a previsão deste processo. Está no artigo 69 da Lei número 12.529, a Lei do CAD. Vai dizer o seguinte: o processo administrativo, procedimento em contraditório, visa garantir ao acusado a ampla defesa a respeito das conclusões do inquérito administrativo, cuja nota técnica final, aprovada nos termos das normas do CAD,
constituirá sua peça inaugural. Essa decisão que instaurar processo administrativo, ela determinará em um prazo de 30 dias que a empresa ou as empresas envolvidas apresentem defesa preliminar e indiquem um rol de até 3 testemunhas. Recebida essa defesa, será feita a instrução do processo e, posteriormente, esta empresa será notificada para apresentar as chamadas alegações finais. Este prazo de alegações finais, ele será também de 30 dias. Decorrido, o prazo de notificação, terá ela 30 dias para apresentar as suas alegações finais. Feitas as alegações finais, o processo seguirá para julgamento por parte do Tribunal Administrativo. Aqui no âmbito do CAD, nós teremos a chamada prescrição intercorrente. Essa prescrição intercorrente, ela ocorrerá e será declarada de ofício nos processos que estiverem paralisados e pendentes de julgamento por mais de 3 anos. Um processo no CAD paralisado e pendente de julgamento opera a prescrição intercorrente, sem prejuízo das sanções aplicáveis à autoridade que deu causa a essa prescrição. E quais as sanções que poderão ser aplicadas a estas empresas que vierem a ser sancionadas em decorrência da prática de atos lesivos à ordem econômica? As penas estão previstas no artigo 37 da lei. Vamos analisar. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas. No caso de empresa, multa de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado obtido no último exercício anterior à instauração do processo. É exatamente a mesma multa aplicável nos casos de infração à lei anticorrupção. Lembrando que elas podem ser aplicadas cumulativamente. 2. No caso de demais pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade empresarial, não sendo possível apurar este faturamento bruto, a multa será fixada no patamar de R$50 mil até 2 bilhões de reais. 50 mil a 2 bilhões de reais, obviamente, considerando critérios de proporcionalidade. Já aqui é prevista a multa para o administrador. Veja comigo, no caso de administrador, direta ou indiretamente responsável pela infração cometida, quando comprovada sua culpa ou dolo, multa de 1 a 20% daquela aplicada à empresa. Lembra que a empresa, a multa é de 0,1% a 20% do faturamento bruto do exercício anterior. Já para o administrador, é de 1 a 20% do valor da multa aplicada à empresa. E aqui, diferente da lei anticorrupção, é prevista a aplicação dessa sanção ao administrador. Além dessas sanções, nós temos que dizer para vocês que é prevista a publicação em meio de comunicação nacional da sentença condenatória. Se diz sentença, mas ela é uma decisão administrativa. E no caso de reincidência, as sanções aplicadas serão em dobro. Então, essas são as possibilidades de responsabilização na esfera anticoncorrencial. Indo para a parte final da nossa aula, nós
temos que testar o nosso conhecimento através do nosso quiz. Coloca na tela para a gente as nossas perguntas para que o telespectador venha responder. No tocante à responsabilidade administrativa da pessoa jurídica que comete ato lesivo à administração pública, fraudando licitação pública ou contrato dela decorrente, é correto afirmar que não cabe acordo de leniência na esfera de responsabilização administrativa. Está sujeita a multa e publicação extraordinária da sentença, sendo punida com as sanções previstas na Lei 8666 de 93, está isenta de responsabilização anticorrupção. Não está sujeita às sanções da Lei de Improbidade. Então, a resposta correta aqui é a nossa letra B. Ela está sujeita à multa e publicação extraordinária da sentença nos termos da Lei Anticorrupção. Veja que as esferas são independentes, ainda que ela venha a ser responsabilizada por ato de corrupção, também poderá ser, se incidir, obviamente, o ato de improbidade administrativa. Vamos fazer a análise da nossa segunda pergunta do nosso quiz. No tocante à responsabilidade disciplinar contratual da empresa que pratica ato corruptivo, é correto afirmar: o acordo de leniência previsto na Lei Anticorrupção não pode atenuar ou isentar a empresa das sanções previstas na Lei 8666 de 93. A multa contratual prevista na Lei 8666 de 93 será substituída pela multa prevista na Lei Anticorrupção em caso de responsabilização na esfera anticorruptiva. É possível que, no âmbito da responsabilização administrativa por ato lesivo à administração pública, seja celebrado acordo de leniência para isentar a empresa da aplicação da declaração de inidoneidade prevista na Lei de Licitações. E a última assertiva, a responsabilização disciplinar contratual da empresa que se beneficia da prática de cartel afasta a responsabilização por infração à ordem econômica. A alternativa correta aqui é a letra C. É possível que no âmbito da responsabilização administrativa seja celebrado acordo de leniência para isentar a empresa da declaração de inidoneidade. Veja comigo que, ocorrida a prática de cartel, ela poderá tranquilamente, sim, ser punida no âmbito da responsabilidade por atos lesivos à ordem econômica. Vamos agora para a última questão do nosso quiz, para que você teste os seus conhecimentos. Referente às esferas de responsabilização por empresa que frauda a licitação pública mediante a prática de cartel, é possível afirmar que a responsabilização pela prática de ato lesivo à administração pública afasta a responsabilidade por ato lesivo à ordem econômica? Letra B. A responsabilização por infração à ordem econômica afasta a responsabilidade por eventual ato de improbidade administrativa? A responsabilidade por ato corruptivo só estará configurada se houve a participação de agente público? Letra D. A responsabilidade por ato de improbidade administrativa só ocorrerá se houver a participação de agente pública. Resposta correta é a nossa letra D. Não haverá ato de improbidade administrativa se não houver a participação de um agente público junto. Só haverá se tiver um agente público participando conjuntamente com a empresa. Empresa sozinha não comete ato de improbidade. Pessoal, chegamos ao fim da nossa semana com o nosso direito administrativo, onde nós vimos práticas de compliance em licitações e contratos. Durante toda a semana, nós estudamos noções de licitações públicas, noções de contratos administrativos, vimos noções sobre contratações diretas, vimos as
práticas anticorruptivas e as hipóteses de responsabilização nas diferentes esferas de atuação. É com muita alegria que eu me despeço de vocês dessa jornada de aula, dizendo para vocês continuarem conosco. Deixo para vocês um grande abraço a vocês que nos acompanharam ao longo desta semana e nos vimos em uma próxima oportunidade. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.